Podcast PVC, feito para você. Bem-vindos ao podcast PVC. Estamos aqui ao vivo de Portugal, eu de Leiria, Yesh do Porto e o nosso convidado especial, Léo Gershman, ao vivo de Porto Alegre, né, Léo? É isso? Isso, não é da cidade do Porto, mas tem seus encantos também. É claro. Tem mais encanto que aqui, se brincar. É verdade. Ah, não diz isso. Eu conheço essa cidade, meu Deus do céu. Realmente, é muito bonito mesmo. Muito. Então, hoje é até uma data especial para receber o Léo, porque hoje é aniversário do Grêmio, 118 anos, mais uma vez chegou 15 de setembro, e é uma honra para nós, é um privilégio receber um convidado tão ilustre que luta tanto pela história do Grêmio, né? Ele que aí tá para lançar o 7º livro sobre o Grêmio, fora os outros livros que ele tem, né? Mas hoje o foco é futebol, então vou pedir para o Léo começar falando um pouco, né, sobre esse amor que ele tem pelo clube e sobre esses livros aí que ele já escreveu, e se puder falar aí de mais algum novo livro que tem por aí. Bem-vindo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu botei no Facebook, né, uma coisa, sempre aniversário do Grêmio, alguma coisinha eu ponho, né, e hoje eu botei uma coisa, eu estava pensando, toda criança que vive essa paixão que é tão especial no futebol, né, que a gente tem, essa identidade que a gente tem por um clube, por um símbolo todo, né, eu não era exatamente um craque quando criança, né? Então, então, na verdade, esses livros, eles são um sonho de infância, porque claramente para mim, desde pré-adolescente, eu queria ser jornalista, né? E escrever esses livros, resgatando umas histórias que eu acho que são muito importantes. É como disse o Roger Machado, quando a gente estava autografando, ele autografou comigo, somos azuis, pretos e brancos. O Roger disse, Léo, que golaço tu fez, né? Então, não é... a gente tem aqui em Porto Alegre, né, aqui no Rio Grande do Sul, uma coisa, às vezes eu digo, é o Texas, né, aqui a gente tem uma coisa meio, essa rivalidade Grenal é uma coisa que tem um lado positivo, mas tem um lado muito negativo, muito ruim. Então, quando tu faz um livro como esse, ou quando tu fala do teu, tu não está querendo desconstruir o outro. No meu caso, não. Não estou nem aí para isso, eu estou escrevendo sobre o meu. E isso, para mim, é de um significado super importante, porque principalmente o livro da Coliguei, né, que é uma história, assim, que eu acho um case de diversidade, poxa, um case mundial, assim, e quanto somos azuis, pretos e brancos, que é um resgate muito importante do clube, só fato, eu tenho um orgulho enorme, né, enorme desses livros. Foram seis já, com a maioria ligada a questões de respeito às diferenças e ao Grêmio, né? Ambientado no Grêmio. Todos os livros que você fez, esses 6 então, são ligados diretamente ao Grêmio, os 6 livros que você fez. Esses, sim. Eu fiz também outros, assim, biografias, tem outros, assim, mas a maioria do que eu fiz, porque eu trabalhava, o meu trabalho sempre foi dentro de redação, né? Eu trabalhei... basicamente os lugares que eu mais trabalhei, Folha de São Paulo, 11 anos, e a Zero Hora, que foram 13 anos. E a Placar foram 2 anos. Basicamente, hoje eu estou me dedicando... A Placar. A Placar, no início dos anos 90. Início dos anos 90, isso. Então é isso. Esses livros, na verdade, a gente está vendo toda essa mudança que está tendo no jornalismo, de ter que ser muito mais profundo, analítico. Na verdade, um livro desses, às vezes, o escritor, o Léo, o escritor, eu digo, eu sou um jornalista, esses livros são jornalismo, né? Tu está reportando fatos e narrando. É basicamente o que faz um jornalista. Sim. E teve uma passagem como correspondente em Buenos Aires também? Sim. Como é que foi? Muito marcante. Eu ia te perguntar, como é que foi? Nem me fala, é
É que eu tenho uma coisa assim, eu sou um cara muito... Quando eu me dedico a uma coisa, eu tenho aquela coisa de ser meio obsessivo. Acho que às vezes até é um problema na minha vida isso. Mas quando eu fiquei 7 meses lá, que a Folha é um período de 6 meses, pela Folha de São Paulo foi, né? Mas isso aí foi 97, 98, esses 2 anos. Teve uma visita do Bill Clinton, ele foi para Bariloche, antes de eu começar oficialmente, então eu comecei antes. Aí teve toda a crise, acabei ficando 7 meses, que foi espetacular, né? Uma coisa... E é uma coisa legal, porque a vida do correspondente é uma questão de... Não é só viver no lugar, é viver muito intensamente, é fazer tu precisa entender, tu precisa conhecer. Então, isso foi uma oportunidade na minha vida. Ó, vocês estão ouvindo os latidos? Sim. Sim. É o Paul McCartney. Caraca, esse é o nome do seu cão? É? É o nome dele, Paul McCartney? Não, o nome dele é Paul, mas é por causa do McCartney, claro. Tá bom, belo nome. A gente faz em casa, dá nisso, né? Tem esse charme. É verdade. E teve contato lá com o futebol argentino? Conheceu o Bombonera, assistiu jogos lá? Sim, isso sim. Eu peguei uma fase do River, aliás, é engraçado isso do River, até um episódio ocorrido em 2018, né? O River, eu tinha uma certa simpatia, meio que isso balançou agora, assim, porque aquilo foi marcante demais, aquele absurdo todo, né? Mas o River é engraçado. A primeira vez que eu fui para a Argentina na minha vida foi em 75, 76, e era a base daquela seleção. O River era a base da seleção de 78, que apesar de toda a questão política, que não vem ao caso, mas que foi um absurdo, né? Tudo que estava sendo vivido na Argentina, aqui também, mas lá, 30 mil mortos desaparecidos, aquilo em 7 anos, né? Aquilo não existe. Então, apesar de tudo, era um timaço, né? E o River era a base. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fui para a Argentina, tinha esse time do River, até decidi uma Libertadores com o Cruzeiro, na época. Sim, E depois, quando eu fui morar lá, era o River do Ramon Dias, o técnico. Do Ramon Dias, e era um time, inclusive o Gallardo, né? Era o Burrito Ortega, era o Gallardo, era o Francescoli, o Burgos no gol, que era uma figura roqueira, que eu achava super legal. E era um timaço, assim. Tinha o Salas, o chileno também. E o Ángel, que era um colombiano, um atacante também muito bom. E aí, agora tem uma coisa, por exemplo, o Racing, né? Que daí foi logo depois o Racing foi campeão argentino. Depois que eu estava lá, eu meio que acompanhei aquilo também, acompanhei o drama do Racing. E o Racing, ele é azul e branco, e o calção sempre preto. E ele foi fundado em 1903, que é o ano do Grêmio. E o adversário dele, em Avejaneda, é o Independiente, que é vermelho. Então, eu acho o Racing... Que é tudo, né? Tudo combina, né? Não, e é uma coisa engraçada, porque a Avejaneda são grandes clubes argentinos, mas, digamos assim, na periferia do país. Aqui no Rio Grande do Sul é mais ou menos parecido. Então, eu sempre achei o Racing com umas coisinhas bem parecidas com o Grêmio, a academia, né? Mas acompanhei, né? Porque gosto de futebol, não sei se vocês são assim, mas para mim, claro, gosto de futebol, mas o futebol leva uma coisa muito mais poderosa, que é a paixão pelo clube. Para mim é muito mais intenso a paixão pelo clube do que o que eu gosto. Eu adoro futebol, mas é que, por favor, né? Não, é porque chega a ser bizarro, né? Porque assim, a gente ama o nosso clube, a gente ama assistir futebol. Só que o amor pelo clube é maior do que você amar assistir futebol, né? Sim, então, é muito algo maior. Incrível. É muito maior do que assistir futebol. Você já ama o futebol, mas o clube você ama mais. Eu não sei nem distinguir por quê. É uma identidade, né? É uma identidade que tu cria. Vocês leram o livro do Nick Hornby, O Febre de Bola? Não, eu não leram.
esse Não, livro... olha, estão falhando, vamos ler. Não, é que realmente ele conta... Esse cara, ele tem... Puxa, qual o filme? O livro que virou filme, que é super, né? Super, um filme baita sucesso. Ele é britânico, ele é torcedor do Arsenal. E ele conta tudo, a coisa do êxtase do gol, a coisa de partilhar com o pai dele os jogos. Ele não tinha uma relação com o pai boa, ele ia nos jogos. Então é uma coisa ele consegue explicar racionalmente o que é essa paixão. É uma coisa meio, parece, né, assim, contraditório, assim, mas é paradoxal tu explicar uma paixão pela razão. Mas dá para entender por que o futebol é o jogo mais apaixonante do mundo, não digo nem esporte. Tá, mas tem como muitos elementos. Como você é escritor, jornalista, você tem um entendimento maior sobre isso. Como que se explica um jogador, por exemplo, que torce para o São Paulo? Vamos citar um exemplo, que eu estou do meu time aqui hoje. Eu vi. E ele vai jogar no Flamengo uns anos e acaba virando flamenguista, porque é torcida, porque é o clube. Como você explica isso, então? Porque a minha paixão pelo São Paulo, eu como torcedor, porque eu não sou jogador, vai ser sempre São Paulo, independente do que aconteça na minha vida. Como que uma pessoa como o jogador muda de paixão de clube, cara, sendo que o amor pelo clube é maior do que o que ele joga, por exemplo? Eu não consigo nem entender isso às vezes. Olha, eu sei de casos de jogadores. Para mim também é difícil. Para mim também é difícil, né? Mas eu sei de casos de jogadores que, por exemplo, vão... Bom, aí tu tá falando, vai no meio da carreira. O cara, quando vai pro... assim, muito jovem, agora os clubes fazem essas peneiras pelo país inteiro, né? Daí o cara vai com 10 anos para um clube, naturalmente ele vira torcedor. Mesmo que seja... Né? Aí sim, mas o cara que vai no meio da carreira para um clube e vive grandes momentos, grandes conquistas, daqui a pouco isso mexe muito, né, com o emocional, e o cara traz essa memória afetiva dentro dele. Eu imagino que seja esse processo. Mas eu acho, por exemplo, um que veio do São Paulo para o Grêmio, e no São Paulo ele acabou não tendo muito, não sendo valorizado, até o Muricy dizia que ele era o Michael, né? O Michael hoje ele é um gremista, assim. O Michael é carioca, nem seria... É outro jogador. Tá ligado? Ele mas eu acho que tu cria. Tu cria, sabe? Mas tu acaba... Eu acho que tu vive tanto aquilo. O que o Michael viveu dentro do Grêmio foi muito bonito, sabe? E ele realmente ali, ele conseguiu o Renato, né? Que na época o Roger, na verdade, Renato. Isso, já com o Michael, conseguiu tirar dele. Cara, o Michael, aquela jogada característica dele de pisar na bola e pensar o jogo, e tu vê ele dar um passe e deixa o cara na cara do goleiro, um cara que marca, que chuta, lança, ele é completo. Né, cara, é raçudo. Sim, tudo, ele é... E no São Paulo, ele não... Tipo, parece que não aproveitaram ele 5%, sabe? Daí ele foi pro Grêmio, o técnico, é mais, sei lá o que acontece. E pronto, o cara se transforma. Mas isso é tão comum, a gente vai ver, por exemplo, olha o Marinho no Grêmio. O Marinho no Grêmio foi mal. Aí foi pro Santos, olha o que foi o Marinho no Santos. Quer dizer, essas coisas acontecem. Daqui a pouco o cara consegue no clube, ele acha o ambiente dele e consegue desenvolver o talento. Então, é incrível, né? E acho que quando o cara fica... O Michael ficou 7 anos no Grêmio, se não me engano. Pois é, bastante tempo. Sim, ele ficou 7 anos, exatamente. Quando o cara fica esse período todo e consegue títulos tão importantes e vive tanto, e o cara é a grande referência técnica e de liderança também, como ser humano que ele era, né, no Grêmio, sabe? Eu acho natural que ele pegue um carinho especial pelo clube. Talvez ele tenha, não sei, ele é carioca, o Michael, se não me engano. Talvez ele tenha o time dele de infância e tudo. Mas claro que o Grêmio, com certeza... Eu estou pegando o Michael como exemplo porque é um cara que saiu do São Paulo e é um cara que agora acabou de... Eu
imagino que ele vai se aposentar, porque ele não está conseguindo jogar mais que meio tempo. Né? Eu imagino. Uhum. Chegou a idade dele, Talvez Tem ele possa vários ir para um exemplos, clube. assim, né? Se não for citar muitos, a gente ia ficar o dia inteiro falando, né? O Luciano, que é do Grêmio para São Paulo, o Rodrigo Caio do São Paulo para o Flamengo, o Griezmann do Atlético para o Barcelona, agora voltou para o Atlético, tá ligado? Só que, né, são questões e questões, né? Mas o que eu penso, assim, o Maicon, assim, vai aposentar no Grêmio, entendeu? E agora o Renato Gaúcho saiu do Grêmio, está no Flamengo, fazendo história no Flamengo, ganhando todo mundo. Fazendo história, não, já exagerei. Não está fazendo história ainda, né? Mas pode fazer, né? Mas o que você como escritor do Grêmio, tá ligado? O que você acha do Renato Gaúcho sair, vai pegar hoje o Grêmio com torcida em casa? O que você acha dessa questão? Tá tendo uma treta maligna aí no Brasil, do jogo do Flamengo com torcida, porque não teve torcida no jogo do Grêmio, né? Não teve torcida. Então, e agora? O que você acha sobre isso? Você acha que é muita justiça mesmo? Tipo, não dá mais pro Brasil? Virou festa? Sim, acho. Não só por isso. Acho. Eu não só por isso, eu acho que o Flamengo está representando muito isso que acontece fora também. Eu acho que isso aí é um tapa na cara dos 600 mil mortos desse país. Eu acho um absurdo. Sim, né? Não estou falando como gremista, estou falando não existem questões básicas do futebol, do esporte em geral, que é uma isonomia das coisas. Mas como assim que os caras, por decisão própria, uma coisa tão grave, uma pandemia histórica, tragicamente histórica, vão lá e decidem e vão por... É o fim do mundo. Não que esses caras fazem. Mas eles podem tudo, é impressionante como eles podem tudo, sempre. E quanto ao Renato... Bom... Não, continua. Depois eu acrescento. Não, quanto ao Renato, eu acho natural, né? O Renato, ele ficou quase 5 anos e ele, na verdade, é a mesma coisa que o cara que tem uma empresa e emprega um parente. E aí, na hora de demitir, é muito complicado. O Renato não tinha como ir até o último instante que viu que aquele ciclo tinha sido encerrado. Então, talvez o ciclo dele já tivesse sido encerrado, provavelmente, mais de um ano antes. Sim, tinha vários sinais disso. Infelizmente, dá vontade que o cara seja um Ferguson, um Fique, sabe? Aquele cara que fica uma vida... Mas a gente sabe que o futebol funciona muito assim, né? Eu me lembro quando o Filipão saiu do Grêmio em 96, foi campeão brasileiro e saiu em 96, né? Dezembro, e saiu. E eu era repórter e eu disse, para eu ficar tem que trocar todos os jogadores, para recomeçar tudo de novo, porque isso aqui eu não tenho mais como tirar. Então o futebol é muito assim, e o Renato, ele foi ficando, porque o Renato faz gol em Mundial, o Renato ganha como técnico Libertadores, ele é um cara muito... ele tem uma estátua, né? Merecida. Então, e eu acho que ele conduz bem a coisa. Ele é profissional, ele tem que trabalhar. Eu sei que para mim, como torcedor, é claro que é doloroso ver o grande... Sim. É a mesma coisa, o Zico está treinando o Grêmio contra o Flamengo. Porque o Grêmio, o que o Raí significa para o São Paulo, ou o Ceni, não sei quem seria mais. Vai treinar o Corinthians. Ou vão longe. Não, aí não seria o caso, porque o Renato não treinaria o Inter, né? Nunca. Ele já disse isso, ele não treinaria o Inter. Não, ele já disse isso, não treinaria. E, o Felipão também não, o Felipão recusou uma proposta do Inter. Mesmo, Felipão. Como eu acho que o Falcão também não treinaria o Grêmio, por exemplo. Eu acho que ele também não. Porque e eu acho isso legal. Seja de que lado vier, eu acho legal. É um respeito aí. O cara construiu uma imagem, né? Eu acho bacana quando o cara toma esse tipo de cuidado. Aproveitando agora que a gente falou sobre envolve... jogador, por exemplo, lei do ex, né? Se fala muito em lei do ex. Por exemplo, agora o Jael teve na Arena, e se ele fizesse um gol pelo Ceará, na sua opinião, Léo, vou ser bem polêmico, ele tem o direito de comemorar o gol?
Direito ele tem, né? Porque tem dois lados aí. Primeiro, tu não comemorar, meio que tu tá desrespeitando a torcida do time que tu tá jogando. Tem isso aí. Mas, ao mesmo tempo, poxa, é bonito quando o cara faz o gol, cumpriu a questão profissional, mas respeita aquele clube onde ele teve... Eu acho que, pesando os dois, eu acho muito legal quando o cara faz, se dedica, mas em respeito à torcida, que ele viveu tanta coisa legal, ele não fica esbravejando. Exatamente. Esbravejando não extravagar demais, né? Comemora lá. Não extravasar. Isso. Eu acho que é bonito. Acho que é um né? respeito a toda uma história que o cara viveu num clube e tal. Então já vamos indo para as considerações finais aí. Eu ia comentar essa questão do jornalismo, né? Que alguns, como o Léo falou, né, não podem, né, revelar o seu clube, mas sempre que tiver oportunidade, eu torço para que se revele o clube e que as pessoas comecem a tratar isso com naturalidade, porque só faz bem, porque, como o Léo falou, né, o ambiente lá dentro, né, o futebol, ele é escroto, assim, eu vou usar essa palavra mesmo, porque então, daí já chega lá dentro ser escroto, e aí nós aqui fora vamos ficar falando de cara que torce para clube, não pode separar, né, o profissional do torcedor. Então, daí aqui fora vai ficar escroto também, e quando vê, não tem salvação. Então... É isso. A palavra escroto é muito boa. E acho que a questão é a seguinte, isso aí muitas vezes eu digo, o cara não assume time, o costume no Rio Grande do Sul não se assume, né, o time. A primeira vez que eu assumi, na verdade, eu fiz um texto, porque eu sou, desde que, alucinado com Beatles, né? E quando o Paul McCartney veio para cá, foi muito engraçado, que eu sonhei uma coisa, comentei no jornal e mandei por e-mail para uma pessoa do jornal, e a pessoa me encontrou no dia seguinte na redação, sacanei, quando eu fui ver o meu sonho, que eu descrevi no e-mail, virou artigo. E aí eu falar que porque realmente eu tenho tatuado uma maçã azul, que é o Grêmio e os Beatles, né? E tenho de dizer, até a pé nós iremos, com os Beatles atravessando a Abbey Road, até a pé nós iremos, e Because the Sky is Blue, que é da música Because, que é absurda, né, do Abbey Road. Então ali eu brinquei com isso, e disse, não vou revelar meu time, mas eu tenho isso no meu braço, entende? Então ali eu me lembro que foi a primeira vez que mas eu primeiro não escondia, nunca escondia, mas ao mesmo tempo falar, eu falei, eu me lembro que foi nesse artigo, que eu acabei numa brincadeira, acabou virando artigo, e tá bom, para mim não tem problema. Mas isso que o Rafael está falando, eu concordo, essa coisa do escroto dentro e fora, porque a gente acaba o quê? A gente, olha, culturalmente não pode. Se tu assume o time, fica muito ruim para ti e tal. Sim, mas para aí, nós, imprensa, vamos dizer assim, formadores de opinião, né, que é uma expressão que se usa, nós vamos ficar reboque dos ignorantes ou nós vamos formar opinião? Quem que tá? Como assim? Então eu concordo, eu acho que quanto mais as pessoas ali que eu tenho meu time, mas eu vou lá trabalhar, eu sou um cara sério. Claro. Eu acho que seria muito bom. Eu acho que seria muito bom. Sim. Seria mais evoluído, né? Aos poucos a gente vai conseguindo. Tomara. Ojalá. Bom, 3 minutos e meio, eu quero só fazer um comentário em relação à música, né? Que o Léo comentou agora dos Beatles, né? Uma hora a gente tem que fazer, Yash, mesmo que o podcast seja sobre futebol, né? Nós vamos chamar o Léo uma hora só para falar de música, de Beatles, que o Léo tem muito a acrescentar nesse assunto. Léo, se não for falar de música, essas coisas, você vai surpreender, tá? No próximo podcast a gente fala sobre isso. Aí você está convidado, então, para o final do ano, né? Assim que você já lançar seu livro, a gente fazer mais um podcast, entendeu? Então, aí olha, nós vamos Para mim, isso aqui foi que nem sentar numa mesa de bar e falar com amigos. Achei uma delícia essa nossa conversa. Cara, essa é a intenção, entendeu? Chegar e conversar tranquilamente, como se fosse num bar, tá ligado? Até vou dizer para vocês, tá? Eu tô aqui na frente de um monte de livros,
Sim. meu ambiente de trabalho, não é nenhuma afetação do cara, como eu sou literato, é que aqui que eu trabalho, pô. Aí, já que a gente ia ficar um bom tempo, eu tô aqui sentadinho no computador. Se fosse no celular, eu nem estaria aqui. Não é coisa de... Adorei a conversa, metido. entendeu? Porque, assim, as pessoas pensam assim, realmente. Tem que chamar pessoas conhecidas, tem que chamar famosos. Cara, a gente quer chamar pessoas que a gente quer conversar, que a gente quer trocar ideia, entendeu? Que a gente acha interessante. Isso aí. Entendeu? Jornalistas. Então, essa é a intenção. É interessante. E hoje a conversa foi muito boa, entendeu? Mas é bom que deixa um pouquinho para depois. Então, já está combinado. Muito bom. Combinado. Falar de música. Tô esperando. Música e futebol. Tá bom? Maravilha, Então, tá. Maravilha. 2 assuntos que a gente pode ficar o dia conversando. E eu amo isso. É isso aí, então. Te agradeço mais uma vez, Léo. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pelo convite, né, de vocês dois. O Rafael fez o contato, mas vocês que são os donos da bola, né? Então, agradeço aos dois. Tá bem. A gente tem que conversar um com o outro para ver tudo. Somos sócios, né? Então. Mas, Léo, muito obrigado, Léo. De verdade. Eu que agradeço. Um abração para vocês. Abraço. Obrigado, igualmente. Até a próxima. Até a próxima.